contabilidade e gestão pública, mãe de 4 filhos. Em 2023, perdeu seu filho Diego Wendel, deputado jovem, para o suicídio. Ficou sua dor em ajuda a famílias vítimas de suicídio e ajuda pessoas com depressão. Idealizou 13 projetos de lei, dentre eles o Código Estadual de Prevenção ao Suicídio Diego Wendel, que tramita na ALESP, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, sob o número 492/25, que conta com a coautoria de 39 deputados estaduais. Sandra. Então, vamos receber com carinho, com aplausos, nossa aparecida Sandra Campos. Eu estou emocionada. Depois eu vou contar para vocês. Mas eu vou contar. Meu nome é Sandra, eu sou empresária, eu sou mãe e eu sou uma mulher também vítima de violência. A gente cria um filho para ser feliz. A gente não cria um filho para ser vítima de feminicídio. A gente não cria um filho para sofrer. A gente cria um filho tendo certeza que ele vai ser feliz. E quando ele não é, a gente sofre muito. Eu me casei e aqui tenho certeza que muita gente vai se identificar com a história. Ela perde o filtro. Como diz eles, a bebida entra, a verdade sai. E ele dizia para mim todo santo dia: você é feia, você é velha, você é chata e você é doente. Mas sabe por que ele dizia isso? Porque ele queria que eu fosse um ser humano melhor. Era isso que ele dizia. E ele vivia me dizendo assim: você tem que mudar, você tem que mudar. E um dia eu cheguei para ele: o que eu preciso mudar? Sabe qual foi a resposta dele? Tudo. Eu fiquei pensando, falei: meu Deus, não tem nada que presta em mim. E eu me achava uma pessoa tão legal. Aí o que aconteceu? Ele começou a dizer que eu era louca. E uma mentira repetida várias vezes, ela se torna verdade. E eu fui para o psiquiatra e eu falava para ele que eu era louca. E eu ia toda semana. O povo vai no psiquiatra uma vez por mês, mas eu estava louca, eu ia toda semana. Era um dia da semana psiquiatra, outro dia psicólogo. E eles tentando provar que eu não era louca, que eu era vítima de uma relação abusiva. Eu dizia: claro que eu não sou vítima de relação abusiva. Eu sou uma empresária, eu faço parte da política, eu falo, eu converso, eu não sou vítima de relação abusiva. E ele falou para mim: além de vítima de uma relação abusiva, você é codependente. Eu falei: ah, não, agora você forçou. Eu não bebo. Ele falou assim: não, Sandra, codependente é quem tem relação com o dependente. Mas eu ainda não acreditava. E ele dizendo que eu era louca. E aquilo foi me ferindo. Até que eu descobri. O que vocês acham que ele tinha? Uma amante. E a amante fez contato comigo no WhatsApp. E o que foi que ela disse? Ele não quer ficar com você porque você é feia, você é velha, você é chata, você é doente. E falou assim para mim: procura seu médico, vai lá, pede um remedinho pra gente louca. Se eu falar, hoje eu falo, não me dói, mas eu estava tão ferida, eu estava tão deprimida, que me doeu. Eu tenho 4 filhos. Eu desisti de viver. Eu tomei 200 comprimidos. E eu estava morrendo, e eu fui na sala e disse assim para ele: um dia você vai se arrepender. Mas eu já estava indo embora. Além dos 200 comprimidos, eu ainda coloquei um vidro de remedinho embaixo da língua para dormir. Aí, a hora que ele voltou no quarto,
ele disse o seguinte, chamou minha filha, Daniela, gritando, entrou em desespero, porque eu realmente estava morrendo, e ele viu aquele monte de comprimido, e disse o seguinte: você é culpada. A hora que ele disse que a minha filha, que tinha uns 15 anos, era culpada, por quê? Porque ela não estava lá comigo. Mas ela estava no quarto dela, mas não ela a culpada. O instinto de mãe, o instinto de proteção é algo que só quem é mãe aqui sabe o que é. Nesse momento eu não queria mais morrer, eu queria viver e agarrar no pescoço dele. Porque não podia falar isso para minha filha estava doente, estava chorando, estava sentindo dor. Aí eu fui para o hospital e o médico disse: ela vai morrer. Deu carvão e nada. Minha mesma filha foi no hospital me ver. Eu estava em coma, mas quando a gente está em coma, a gente escuta e sente. Eu senti a lágrima dela quente caindo no meu rosto, assim. E ela dizia assim: mãe, não morre não, eu preciso tanto de você, eu te amo. E naquele momento, eu pedi a Deus uma chance. Eu falei assim: Deus, eu me arrependi, eu não quero mais morrer, me deixa viver. Eu prometo que eu vou sair daqui e fazer tudo diferente. Eu vou mudar minha vida. Me ajuda, não me deixa morrer. Daniela foi embora. Aí eu vou encurtar aqui a palavra. E eu vivi. Tô aqui, né? Aí eu falei assim: a partir de hoje eu vou separar dele. E eu me separei. Mas mesmo assim, uma vez ele me encontrou no restaurante. Na verdade, eu estava saindo, mas ele estava bêbado com a nova namorada, já era noivo, não sei o que era. E mesmo assim, ele ainda veio para cima de mim. Ele estava com ela. E aí eu consegui uma medida protetiva. E o que aconteceu? A gente acha que quando a gente tem uma medida protetiva, a gente está segura. E a gente não dá. Até que um dia ele entrou lá no meu escritório, brigou comigo, bateu e tal. Ele saiu de lá preso. Dia seguinte, a audiência de custódia, ele foi solto. E acabou. E tá lá o processo correndo até hoje. Só que assim, ele não pode mais falar comigo, não pode chegar perto, mas nós temos 4 filhos. E ele inferniza a vida dos meus filhos. Ele humilha, ele machuca, quando ele tá bêbado, ele fala um monte. Pra vocês terem ideia, um dos meus filhos ele chamava de gordo, fedorento, mentiroso. E assim, aquilo vai machucando a pessoa. E o Diego queria um pai. E ele humilhava muito o Diego. Por que eu tô tão emocionada? O Diego era apaixonado por futebol. O Diego ia atrás dele no futebol, ele ia embora, largava o menino sem dinheiro para condução. E aí um dia, num sábado à noite, Diego me mandou uma mensagem: mãe, me manda 50, era R$50. Normalmente eu brincava com ele, mandava as figurinhas. Eu tinha figurinha de 10, de 20. Quando ele pediu um dinheirinho, eu mandava figurinha só para ele falar assim: ah, nega, para, manda o dinheirinho. Eram umas 10h30, 11 horas do sábado à noite. E meu coração apertou. Coração de mãe, né? Eu não mandei a figurinha, eu mandei os R$50. E perguntei assim: Diego, tá tudo bem? E o Diego respondeu assim no WhatsApp pra mim, por áudio: você é minha mãe mesmo, né, nega? Você sabe de tudo. E eu disse assim pra ele: eu te amo. Pra mim você importa e pra você eu dou minha vida. Vá pra casa, vá. Eu estava 2 horas de casa. Eu moro em São Paulo, eu estava bem longe. Eu estava com um amigo meu. Na mesma hora, eu disse pro meu amigo: vambora. Meu amigo falou assim: por que você quer ir embora? Eu falei: não, vambora, eu vou embora. Aí assim, parece que aquelas 2 horas são uma eternidade. O Diego tinha bebido. E eu cheguei em casa e falei assim: Diego, eu vou fazer um ovo pra você. Ele falou: mãe, posso te pedir 2 coisas? Eu falei: peça, Diego, peça, o que você quer? Ele virou pra mim e falou assim: primeiro, você me interna? Eu falei: te internar?
por que, cara? Você não é viciado? Ele falou, mas eu bebo. Aí eu falei, que mais você quer? Ele falou assim, não conta pra sua secretária, não, a Iana? Eu acho que ela me ama. Tá bom, Diego, não vou contar. Aí eu falei, aí ele virou pro meu amigo, Cláudio, e falou assim, teu pai bebe? Aí meu amigo disse assim, já bebeu muito. Ele virou pro meu amigo e falou assim, então você sabe o que eu passo. Aí pela segunda vez, e ele era muito persistente, você me interna, mãe? E eu menti. Como eu mentia quando eu ia no mercado, que eu deixava eles botar as coisas no carrinho e a gente tira e não leva. Falei, claro, eu te interno na segunda-feira. Aí eu falei, vá dormir, meu filho. A gente às vezes se engana. A gente acha que a nossa casa é o lugar mais seguro para o nosso filho estar. Eu tinha 100% de certeza. Aí ele olhou para mim pela terceira vez e disse assim, mãe, você vai me internar? Eu falei, vou. Mas era mentira, eu não ia internar ele. Aí eu falei, vá dormir. Aí ele foi dormir, meia-noite e pouco. Eu também fui dormir. No dia seguinte a gente tinha um almoço. Eu gosto de casa com criança, minhas filhas estavam lá e estava cheio de criança. Aí eu arrumei a mesa bem bonita para almoçar. E a minha filha falou assim, mãe, vou lá chamar o Diego para almoçar. Eu falei, vai lá. Já eram umas 2 e pouco da tarde. E ela foi. E ela voltou em desespero. Ela gritava, mãe, 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 o Diego tá morrendo. Eu falei, que morrendo, menina? Como é que o Diego vai morrer? Imagina. Eu saí lá fora no quintal, porque o quarto dele era lá fora. A hora que eu saí, eu vi a silhueta do meu filho. Ele estava pendurado. Aí o quarto dele era uma parede de gesso. A porta não abria para dentro, ela abria para fora. E a gente começou a quebrar, desesperado. A hora que acabou de quebrar, o Diego estava morto. O Diego estava enforcado. Sabe quando você abraça o seu filho e aquele abraço parece que assim passa toda a vida do teu filho quando ele era pequenininho, o sonho que você tinha, a importância que ele tinha na escola, tudo que ele queria e pedia era para ele ficar vivo de novo, mas não ficou. Aí eu peguei, as crianças estavam lá do meu lado, falei, vai lá na cozinha, pega uma faquinha. Ele se enforcou com o cardaço do tênis. Eu cortei a cordinha, olha como é que é o instinto de mãe. Aquilo estava machucando o pescoço dele. Eu enfiei o dedo aqui e cortei, mas não estava machucando, o Diego tinha morrido. O vídeo pode passar agora. Aí, esse é o Diego. Ele tinha 24 anos. E aí, o que aconteceu? Eu liguei para o 90 com o Diego morto no meu colo. E pedi para a polícia. Falei, vem aqui, você precisa tirar meu filho está morto. Aí, demorou um tempo lá, a polícia chegou. E lembra que ele tem um pai? Aí o policial falou assim, só não ligou pro pai? Eu falei, não liguei pra ninguém. Minha filha desesperada, chorando. Aí ela... Tá dando eco? Aí o policial falou, liga pro seu marido. Eu falei, não é marido não, mas liga lá. Aí eu liguei lá pro Daniel. E aí eu falei assim, Daniel, era 2 e pouco da tarde. Ele tava bêbado. Aí, baixa um pouquinho, por favor. Aí ele atendeu o telefone. Eu não liguei do meu telefone porque eu tenho medida protetiva, eu não tenho nem o número dele. Aí eu liguei do telefone do Diego. Falei, Daniel, Diego morreu.
Aí ele falou, puta que pariu, não me enche o saco. Eu falei, cara, o Diego morreu. Ele não enche o saco, passa alguém que fala, que sabe alguma coisa. Eu estava no Viva Voz. O policial militar atendeu. Ele falou, senhor, o rapaz de nome Diego se enforcou. Sabe o que ele perguntou para o policial? Qual é a sua patente? Aí o policial desligou o telefone. Ele falou, a senhora já falou o que queria. Deu uma meia hora. Ele apareceu lá com o advogado e o advogado começou a fazer um monte de perguntas. Se a porta estava fechada, se tinha... O chão estava que era só caco. Aí eu bati o ombro assim no advogado e falei assim, vem cá, você não é bem-vindo na minha casa, pode ir embora. E o cara foi. Sabe o que o Daniel fez? Foi embora junto. Aí chegou o calvário. Quem já perdeu alguém aqui sabe o que eu passei. Aí eu falei pro rapaz assim, leva meu filho embora. Não tá me incomodando, mas tá machucando. As meninas estavam em desespero, as irmãs dele. Os irmãos dele choravam e eu não conseguia controlar elas. Aí ele falou assim, dona, vou dizer uma coisa pra senhora, seu filho vai dormir morto aqui. Eu falei, como é que é? Vai dormir morto, não entendi. Ele falou, a senhora, para tirar o seu filho daqui, a senhora precisa da perícia e depois do IML. E normalmente demora 24 horas, a gente não tem equipe suficiente. Aí eu falei assim, meu Deus, não é possível. Eu falei, não, tem que ter um jeito. Aí ele falou assim, a senhora conhece gente? Eu falei, eu conheço gente, mas o que gente tem a ver com isso? Ele falou, a senhora liga para vereador, para deputado, para prefeito, para qualquer pessoa. E aí eu comecei a ligar. Eu ligava, eu mandava o WhatsApp e contava o que aconteceu e pedia ajuda. Deu umas 2 horas, veio um outro policial e falou assim, dona, eu não sei o que a senhora está fazendo. A senhora acabou com o plantão do delegado. Eu falei, como assim? Ele falou, pois é o tempo todo o povo ligando para o delegado. Mas funcionou. Deu 2 horas, 3 horas, chegou o IML para retirar o corpo, mas não podia retirar, porque a perícia não chegou. E quando morre alguém dentro da sua casa, a polícia chega, isola o local, você fica do lado de fora, você não pode mais ficar perto. Aí fizeram as fotos, aí vem a pior parte. Eu acho que foi uma cena que eu nunca vou esquecer na minha vida. Vem um cara com um saco de lixo para levar o seu filho embora. Aí ele botou o Diego no saco. Eu falei assim para ele, o que você vai fazer? Ele falou, dona, seu filho é pesado, eu não consigo levar ele no colo. E o Diego alto assim, eu falei assim, cara, você não vai sair arrastando meu filho como lixo nunca. Eu falei assim, dona, a senhora quer que eu faça o quê? Eu falei, não, eu vou levar com você. Ele pegou o Diego, eu peguei e falei, vamos levar junto. Aí coloca naquele carrinho de zinco e assim acabou meu filho. Aí eu fiquei 3 dias, sabe quando a mesa fica posta? A vida parou 3 dias, eu não dormia, eu não comia, nem água, nem banho, nem nada. Eu acho que aqui muita gente já teve angústia. O que é a angústia? É uma dor que dói. E aí eu falei, eu não vou aguentar viver. Eu falei, eu vou me matar. Eu falei, eu trabalho no 12º andar. Eu falei, eu vou me jogar lá de cima. Eu tomei um banho, botei uma roupa na cama e fui para o escritório. Peguei um papel, botei na mesa. Acho que não pode chegar aqui perto, né? Aí botei o papel na mesa e falei, eu vou me jogar daqui. E eu vou contar uma coisa para vocês. Aqui, nessa sala, eu tenho 1000% de certeza que já teve quem pensou em tirar a vida. 1 em cada 6 pessoas já pensou em tirar a vida, seja por amor, seja por dor, seja por desprezo,
seja por necessidade, seja por ter perdido um ente querido, seja por solidão. E vem aquela voz, fala assim para você, se joga, que é um pensamento, mas eu digo que é a voz, se joga mesmo, vai lá, vai embora, não vale a pena viver, você não vai suportar essa dor. Eu falei, é isso mesmo, mas eu vou fazer um bilhete. A hora que eu pensei nas minhas filhas, veio aquela voz aqui do bem e falou assim, não faz isso não, teus filhos só têm você, eles não vão viver sem você. Aí eu olhei na janela e falei, Deus tem razão. Amassei o papel, falei, eu não vou pular daqui. Aí, o que eu fiz? Eu liguei para o psiquiatra e falei assim, doutor, tô aqui na beira da janela. Ele, vem cá, vamos conversar. Ele falou assim, Sandra, vou te contar uma história. Eu falei, conta, doutor Alexandre. E o Alexandre chorando na consulta. Era a consulta da quarta-feira. Eu enterrei Diego na segunda. Ele falou, eu tinha um paciente, o paciente deu um tiro no pé. Eu fiquei pensando, falei, o que eu tenho a ver com isso? Eu falei, meu Deus. Aí ele falou que o paciente foi pro médico do trauma no hospital. O estúpido do médico chegou pro cara e falou assim, irmão, olha só, eu tô aqui cheio de gente para atender, você vem me encher o saco e tomar a vez de quem quer ser atendido. Na hora que você for embora, na próxima vez, não chama atenção não, dá um tiro na cabeça. O que o cara fez na hora que chegou em casa? Ele deu um tiro na cabeça. Aí fiquei olhando assim para o Alexandre e falei, meu Deus do céu, onde é que eu me encaixo nessa loucura? Ele falou, Sandra, você gosta muito de política. Vá procurar um deputado, vá ajudar os outros. Você não vai morrer não. Eu falei, não? Ele falou assim, não, vai não. Aí eu falei assim, ele falou, vá lá, faça um projeto de lei. Eu falei, qual é a lei? Ele falou, faz o seguinte, toda vítima de tentativa de suicídio, ela só tem duas opções. Primeiro, ela tenta o suicídio e ela obtém êxito. Acabou. Segundo, ela falha, ela se sente incompetente, incapaz. Todo mundo faz fofoca com o nome da pessoa. Fulano tentou suicídio, fulano não conseguiu. Por que será que fulano não fez isso? Aí vem a pergunta mais cretina. Não tem Deus no coração? Tem, a gente tem Deus no coração. Mas a gente tem dor, sofrimento, depressão, que ninguém entende. Aí eu falei assim, como é que nós vamos fazer? Ele falou, faz o seguinte, quando a pessoa der entrada no hospital vítima de tentativa de suicídio, ela só pode ter alta se ela passar com um psicólogo e um psiquiatra. E lembra aquela família doente que eu tenho? A família também tem que passar na mesma consulta, porque ela tem que acolher quem volta. Aí eu falei, não tem isso? Ele falou, não, Sandra, não tem. Aí eu saí de lá com a cabeça fervilhando, parecia que eu era outro ser humano. Aí eu fiz um projeto de lei. Eu não fiz, que eu não sou deputada, mas eu bato na porta dos outros, minha filha, para pedir, eu sou pior que cigano. E o deputado fez um projeto de lei federal, exatamente isso. Aí eu estava conversando com o Dr. Vanderlei, delegado aqui de Itanhaém, e ele falou, Sandra, você sabe de uma coisa? Às vezes a gente acha que delegado só presta para aprender, né? Mas ele falou assim, quando a pessoa tenta o suicídio, ou ela se mata, a gente só tem 2 dados, homem ou mulher, idade. A gente não tem estatística. Eu falei assim, não? Ele falou, não. Ele falou, e quando a pessoa está tentando suicídio, quando a pessoa se suicida, o familiar que está ali na hora, ele conta tudo. Então a gente pode perguntar, a pessoa tinha depressão, a pessoa fazia uso de álcool, drogas, a pessoa já tinha tentado isso alguma vez? Aí eu fiquei olhando e falei, não existe um mapeamento do suicídio? Ele falou, não. Aí eu fiz um projeto de lei, cacei outro deputado.
E aí eu fiquei olhando e falei, não, tem que ter mais coisa. Aí um dia eu fui passar online com o médico. Aí eu lembrei, eu passo online, e você? Tem psiquiatra para todo mundo? Não. Aí a gente fez um projeto de lei que chama Diego Wendel, Código Estadual de Prevenção ao Suicídio, que garante consultas online com psicólogos e psiquiatras para toda a população. E está tramitando na Lesp. Já tem, eu esqueci quantos deputados tem, mas tem um montão. Tem um montão. Já tem quase metade da casa. E ontem a gente tem visto tanto feminicídio, e aí a gente olha aqui, o que nós temos? Mulher. Cadê os agressores sem vergonha? Tá em casa para nos agredir, mas a gente está aqui tentando. E aquilo eu vi o caso da PM Gisele, do coronel soberano, rei, macho, alfa, poderoso, testosterona de menino de 18 anos, poderoso, cara, e dava um apartamento cubículo para Gisele morar com tudo velho, mas ele é rei. E eu fiquei olhando, eu falei, quantos agressores tem? E os caras se acham a última bolacha do pacote. A escravidão acabou há mais de 200 anos, mentira, mais de 100. E esses homens de hoje em dia, eles se acham senhores de engenho, onde eles podem dispor da vida da companheira, eles agridem, eles batem, eles humilham, eles machucam. E eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, tem que ter alguma coisa. E tem. Na Lei Maria da Penha já tem. Mas sabe aquilo que é bom, mas não coloca em prática? É a mesma coisa do SUS. É maravilhoso. Você chega lá para consulta, você fica não sei quantas horas esperando. Mas na teoria, show. Aí eu fiquei estudando. Aí eu fiz um projeto de lei. Aí ontem eu fui fazer Itatiba, uma reunião, não consegue. Aí eu peguei um vereador e falei, rapaz, isso aqui é um projeto de lei. Aí estudei a Lei Maria da Penha, que diz o quê? Que tem que ter grupos de tratamento para o agressor. Então, a gente não pode chegar perto senão coisa. E esses grupos de tratamento, na verdade, alguns municípios têm, mas a maioria não tem. E qual é a ideia? Que ele passa igual sessão do AA, Alcoólicos Anônimos. Ele vai lá uma vez por semana, ele é quem agride. Por quê? Vocês sabem que para cada feminicídio é uma média de 3 órfãos. Quando uma mãe deixa o filho, esse filho vai rolar pela casa dos outros, essa criança vai ser humilhada, essa criança vai ser machucada, essa criança pode vir a ser abusada. Então, se só a Lei Maria da Penha, a medida protetiva, não repercute efeito, o cara não se toca que ele fez besteira, então vamos tratar ele, vamos fazer roda de conversa onde ele vai lá, onde a gente tenha uma pessoa da GCM, um capitão da polícia, um psicólogo, um psiquiatra, um delegado, alguém da prefeitura para educar, é reeducar, é conscientizar, é tentar mostrar para ele o que ele destruiu e que ele não pode fazer aquilo. Então, a minha proposta para a nossa presidente do Condim é que a gente faça aqui na cidade um projeto de lei com o pessoal da OAB, com a parceria com o Instituto Neymar. Eu juro que eu passei aqui, eu vi as crianças jogando, sabe quanto? Chorei de dor mesmo. E com a prefeitura e com o pessoal da GCM, a gente procura o juiz, procura o delegado, para que a gente possa fazer um grupo capitaneado pela prefeitura e pela OAB, justamente para mudar a vida. Talvez, se a gente conscientizar, se a gente reeducar, essa pessoa pare de agredir. Talvez ele leva a Lei Maria da Penha, tem a Guardiã Maria da Penha que me visita, funciona em São Paulo também, é super bacana, mas eu sei dos meus direitos, eu sei o que eu posso, eu sei o que eu não posso, mas o agressor, quando ele toma umas cachaça,
Parece que ele está pronto para agredir novamente, ele tem passaporte para bater. Então, eu acho que se a gente fizer conscientização, a gente pode até trazer um agressor que destruiu a vida dele e se conscientizou e ficou lá uns anos preso, para mostrar para o cara qual é o fim. Eu acho que juntas a gente pode fazer muita coisa. Então, na verdade, eu fiz essa proposta em Itatiba, o pessoal aceitou. Eu não sou advogada, eu só sou uma mãe e uma mulher que passou por tudo isso. E vocês viram que enquanto eu estou falando, vocês viram a quantidade de gente? Não tem classe social, não tem idade, não tem beleza. Eu até estava falando, não sei para quem, não lembro para quem, acho que foi para ela, que muita mulher que é vítima de violência doméstica, como eu fui, ela sofre. Eu vou contar uma coisa para vocês. Todos os dias eu pedi a Deus, me leva. Só que Deus não me levou. Até que chega uma hora que o cansaço e a dor te vence e você desiste. Aí depois o povo fala assim: inspetor, fulano morreu de suicídio. Mas era uma mulher que tinha tudo dentro de casa. Não tinha. Você passou? E a gente... Faltava. E eu vou falar uma coisa para vocês. Quem aqui, às vezes, você não precisa tomar um tapa. Ele me bateu uma vez só. Ele foi dar um murro na cara do meu filho e eu entrei no meio. Então, meu murro que eu caí sentada. Mas aquele murro não doeu. Não doeu. O que mais me doía era o que ele falava e falava na frente dos outros todos os dias. E aquilo vai te deteriorando. Você vai se enfraquecendo. Você vai morrendo por dentro. A Gisele não morreu com tiro. A Gisele morreu por cada mensagem, por cada humilhação. Então a gente tem que se ajudar. A gente tem que se fortalecer. Então, presidente, convido você, a menina da OAB, a secretária, a nossa inspetora, a menina do Neymar e todas vocês. Eu vou entregar para vocês o modelo do projeto, para que a gente faça um projeto junto, para que vocês também sejam pioneiros. Eu quero agradecer vocês, dizer que eu nunca falei, eu já falei para auditórios maravilhosos, mas esse aqui em especial, a hora que eu cheguei aqui, que eu vi cada rostinho aqui maravilhoso, cheio de luz, cheio de amor, tocou meu coração. Antes de eu fazer a palestra, eu já estava chorando. Então, para mim, hoje é um dia muito especial. Quero agradecer a vocês por ouvir, por me dar a oportunidade de contar a minha história. E espero que a gente triunfe e que a gente vença. E que a gente, como disse uma moça aqui, por que eles matam? Porque eles não têm consciência de que nós merecemos e temos o direito de viver. Às vezes a gente fala assim, a GCM, a PM não fez nada. Eles não têm como saber como que o cara vai surtar e vai matar. É o que aconteceu com o coronel, é o que aconteceu com o diretor de um presídio esses dias. Então a gente não tem como prever, mas a gente tem como educar quem já bateu alguma vez uma mulher. Muito obrigada.